Direto para o estúdio de vidro da redação da Jovem Pan, falando sobre uma polêmica, a construção de um novo autódromo no Rio de Janeiro. Alex Ruff está com a gente. Alex, bom dia. Bom dia, Thiago Berraich. Bom dia, professor Vila. Bom dia. Exatamente. Ontem se reuniram no Rio de Janeiro o governador Wilson Witzel, o prefeito Marcelo Crivella e também o presidente Jair Bolsonaro. E aí dessa reunião saiu uma declaração do nosso presidente afirmando que a partir do ano que vem, ou seja, a partir de 2020, o Rio de Janeiro vai receber o GP Brasil de Fórmula 1. Antes de eu fazer essa análise, vamos ouvir aí a declaração do presidente. E o autódromo será construído em 6, 7 meses, após o início das obras, de modo que, por ocasião da Fórmula 1 do ano que vem, ela será realizada no Brasil e, no caso, no Rio de Janeiro. Bom, ela será realizada no Brasil, claro que será realizada no Brasil, já acontece há muito tempo aqui no Brasil, desde 1972, quando teve um ensaio em Interlagos, com a vitória do Carlos Reutemann, depois 73, 74 também Interlagos com Emerson, enfim. A história do Rio de Janeiro, o ano que vem, sediar o GP Brasil Fórmula 1, o presidente está mal informado, mal assessorado, ou então ele tem uma carta na manga que todos desconhecem. O governador Dória não sabe dessa história, o nosso prefeito Bruno Covas também não, e muito menos Sean Bretches, que é o diretor comercial do grupo Liberty Media, que detém os direitos da Fórmula 1 no Brasil. Interlagos, inclusive, está passando por uma reforma agora. A reportagem da Jovem Pan teve a oportunidade de acompanhar na semana passada, durante o Senadei. Os boxes estão sendo totalmente remodelados. Vai ser o primeiro paddock de autódromos do mundo totalmente coberto. Já tem negociação e já vai acontecer em janeiro do ano que vem uma das 5 provas da WEC, que é o Mundial de Endurance, também pela FIA. E mais uma declaração do presidente deixou muita gente confusa, quando ele comenta que depois das eleições do ano passado, ou seja, quando ele foi eleito, o Brasil conquistou a permanência no calendário da Fórmula 1. É difícil entender, então, quem que passou essa informação ao presidente e o que a FIA teria determinado, já que também é comentado que o embaixador inglês, o embaixador da Inglaterra no Brasil, que teria dado essa afirmação e teria feito esse arranjo para o GP continuar aqui. Primeiro, a FIA tem sede no número 9 da Place de la Concorde, em Paris. O professor Vila conhece muito bem aquela praça. Dá uma saudade. Onde muitas cabeças rolaram ali, né, professor? Também. Durante a Revolução Francesa. Então, a FIA é em Paris. Ele fala que a Inglaterra autorizou. Não existe mais esse tipo de comando na Inglaterra, né? Ou seja, quem detém os direitos da Fórmula 1 é um grupo americano, o Liberty Media, só se tivesse então uma interferência durante a conversa dele com o Donald Trump, o que não aconteceu, esse assunto não veio à pauta. Então, é uma grande balela essa história. Eu não sei quem plantou isso de que o ano que vem pode, inclusive, porque o contrato da Prefeitura Municipal de São Paulo, do governo junto com a Prefeitura, ou seja, uma ação conjunta até para tentativa de uma privatização, vai até o final do ano que vem. Então vamos dizer que isso valesse até 2021, diferentemente do que o presidente Jair Bolsonaro declara. O Rio de Janeiro, a área que eles estão propondo para o autódromo, ela chama Autódromo Deodoro, naquela região de Camboatá, ela é uma área de preservação ambiental, não pode ser mexido naquilo, são 2 milhões de metros quadrados, é uma área do Exército, um terreno totalmente minado, que precisa fazer uma varredura enorme. Algumas pessoas já morreram lá em exercícios, era utilizada para exercícios do Exército. Então, o que eu acho, na verdade, professor e Thiago Berraich, é que o presidente está, ele sim, pisando num campo minado ao fazer essa declaração da mudança do autódromo para o Rio de Janeiro. Ou, como eu disse antes, a assessoria não o informou que o contrato é vigente aqui em São Paulo até o final de 2020. Bom, e pelo visto o Alex mais bem informado do que todo mundo nessa história. Alex, bom trabalho para você, você volta ao longo do Jornal da Manhã. Um abraço. Muito obrigado, um abraço para vocês. Professor Vila. Foi perfeita a análise. Perfeita. Perfeito, né? Tem um contrato, é incrível a falta de assessoria, né? E desconhecimento dos fatos. Um contrato até 2020, o ano que vem. O Grande Prêmio é Interlagos. Não sei de onde apareceu. Não existe autódromo no Rio de Janeiro. O de Jacarepaguá, aquele que nos anos 80 ficou conhecido, né? Pelo causa dos Grandes Prêmios de Fórmula 1.
no período, no interregno do antigo Autódromo Interlagos para o novo Autódromo Interlagos, que esse para os mais novos não é o Autódromo Interlagos original, esse é um outro traçado, né? Jacarepaguá não existe mais, não existe o Autódromo de Deodoro, teria de ser construído. O Rio de Janeiro não tem dinheiro para nada, a prefeitura e o estado têm déficits fabulosos, né? E como ele bem destacou, numa área de preservação ambiental e de exercícios do exército, tem minas enterradas lá. Você imagina um grande prêmio, passa um carro, explode? É uma loucura. É isso que eu falo, é um amadorismo de gestão. Você só pode falar uma coisa se você tem uma assessoria competente e falar dominando os fatos, né? O Grande Prêmio é São Paulo 2020, poderá ser, tudo indica, o contrato renovado. E é importante ouvir o prefeito de São Paulo e o governador de São Paulo sobre tal questão, porque isso envolve recursos, investimentos, e como nós sabemos, o Grande Prêmio de Fórmula 1 movimenta muito dinheiro em São Paulo. Isso é importante. São, né, o número de visitantes estrangeiros e nacionais que se dirigem a São Paulo. Então, portanto, o que me chama a atenção é o amadorismo. Parece que está administrando uma quitanda. Até quitanda é melhor administrada que o Brasil.